Olá, na aula 14 de Física Matemática, o tema será a condução do calor em uma barra sujeita a fontes externas. Os assuntos dessa aula são: nós vamos introduzir o método da variação dos parâmetros, vamos tratar de uma definição da solução do problema de valor inicial e fronteira relacionado à condução do calor, e vamos falar da temperatura de equilíbrio. Retornemos ao problema da condução do calor em uma barra, agora submetida a uma fonte que fornece calor em cada seção da barra. Novamente, nós temos uma barra condutora de calor. Essa barra, nós estamos dirigindo ela na direção X, a direção longitudinal da barra. O calor de cada seção X, nós estamos tratando como sendo a função F, que dá a temperatura em cada seção, e estamos agora fornecendo calor de forma exterior, com uma taxa dada por esse valor, que é uma função que depende de t e de x, por unidade de tempo e comprimento. E também nós vamos, nessa aula, olhar outras condições nas extremidades da barra que não sejam identicamente nulas. As condições de fronteira que nós vamos usar são do tipo 1, significa em contato com o reservatório térmico a uma dada temperatura. O problema de valores inicial e de fronteira, que eu estou usando essa notação, P, V e F, consiste em determinar a função temperatura que está definida em cada uma das seções transversais da barra. Em cada instante, essa função depende de duas variáveis e ela está definida para todos os valores do tempo maiores ou iguais a 0 e para todos os valores de x que varrem toda a sua extensão, incluindo as fronteiras. Então, essa função está definida naquilo que nós chamamos R com uma barra em cima. Isso significa a região no plano Tx de largura 0 até L, e para todos os instantes de tempo, R é a região interior, e se nós agregarmos a R as fronteiras, nós vamos chamar R barra. Então, essa função temperatura que nós queremos determinar está definida em toda essa faixa semi-infinita, valores de t e x, incluindo as fronteiras. No interior, ela deve satisfazer a equação do calor. A equação do calor, a temperatura, o primeiro termo é linear, é uma equação diferencial parcial linear, com derivada de primeira ordem em t, derivada de segunda ordem em x, e agora as fontes acrescentam um termo a mais que nós não consideramos anteriormente. Além disso, nós vamos considerar inicialmente as extremidades em contato com um banho térmico a 0 graus centígrados. Então, além da equação, o dado de fronteira, o dado inicial significa que nós temos que dar a distribuição da temperatura em todos os pontos da barra inicialmente, no instante zero. A função H, que é a taxa que a gente fornece calor externo, e a função F, que é o dado inicial, a distribuição de temperatura na barra, são funções dadas do problema. A condição inicial e a equação de calor não homogênea, elas não permitem aplicar o método de Fourier. E para resolver esse problema, nós vamos usar o que é conhecido como o método da variação dos parâmetros. Para isso, eu vou assumir que a temperatura em cada instante de tempo, em cada ponto, é dado por uma série trigonométrica em senos. A razão de escolher a função seno
é pelo fato de que as fronteiras em 0 e L têm que se anular. E essa função seno aqui, todos os termos, né, dessa série se anulam nos pontos 0 e L. Portanto, a solução que nós temos já satisfaz a condição de fronteira. Os coeficientes Cn são coeficientes que dependem do tempo e serão determinados pelas duas equações não homogêneas. Para isso, nós vamos supor que tanto f como h sejam representáveis por uma série de Fourier de senos do mesmo tipo. Então, nós temos, para f, nós temos uma série de Fourier, os coeficientes Bn são obtidos pela fórmula de Fourier para uma série de senos. E para a fonte externa também, nós vamos assumir que a gente pode representar ela por uma série de Fourier, e esses coeficientes, naturalmente, também são obtidos por uma série de senos. Tem a fórmula dos coeficientes de Fourier. Observe que para cada t, eu vou ter um coeficiente associado, uma coleção de coeficientes associada a esse t. Como a função é dada por essa série, quando eu tomar t igual a 0 nessa expressão, nós vemos que o coeficiente Cn em 0 é justamente a série que nós temos para representar o dado inicial e, portanto, o coeficiente em 0 tem que coincidir com os coeficientes da representação da função f. Se nós substituirmos na equação, eu vou olhar a equação, 1 sobre kappa, a derivada parcial com respeito ao tempo, menos a derivada parcial da função temperatura com respeito a x, 2 vezes, e vou colocar também aqui a função h de tx. A equação tem que satisfazer, quando eu passo o h para o lado das funções temperatura, tem que ser igual a 0. Então, eu vou substituir para cada um desses termos a correspondente série de cada função. E como essas séries são todas séries de senos, eu vou agregar num único termo. Para a derivada no tempo, a atuação da derivada no tempo nas séries é sobre o coeficiente, que tem dependência temporal. A atuação das derivadas espaciais na série é no termo do seno. E se eu derivar o seno 2 vezes, eu vou obter menos o seno multiplicado pelo quadrado do coeficiente que multiplica x, que é esse termo, multiplicado por c, n. E, finalmente, o termo não homogêneo. Nós estamos assumindo que pode ser representado nessa série, portanto, nós podemos agregar todos esses coeficientes que nós estamos colocando aqui como uma série de Fourier em senos, e essa série tem que ser igual a 0. Como as funções seno são ortogonais no intervalo 0L, essa igualdade vale para todos os pontos x no intervalo, e como elas são ortogonais, elas são LIs e, portanto, essa igualdade tem que ser dada termo a termo. Isso significa que esses coeficientes que estão entre parênteses têm que ser identicamente 0. E, com isso, nós temos que para cada n, zerar esse termo significa que os coeficientes da expansão da temperatura, eles satisfazem uma equação diferencial ordinária, de primeira ordem, não homogênea, e também temos o dado inicial. Isso significa que ele satisfaz um problema de valor inicial de uma equação diferencial ordinária, linear e de primeira ordem. Como nós vimos na aula 4, esse problema de valor inicial tem uma expressão, né? Tem uma fórmula geral e o valor inicial fixa todos os termos, né, dessa fórmula geral. Eu remeto à aula 4 para que vocês vejam a expressão da solução do problema de valor inicial dessa equação. Então,
isso vai dar os coeficientes da série que nós queremos determinar. Esses coeficientes são escritos explicitamente em termos da exponencial temporal, que é solução, né, da parte homogênea dessa equação. O dado inicial do problema, que é para cada n, é o enésimo coeficiente da função f. Esse termo tem o termo, a solução particular da equação não homogênea, que é expressa em termos da exponencial vezes o coeficiente da expansão das fontes, né, das fontes no problema da condução do calor. Então, se nós voltarmos aqui, então, o método de variação dos parâmetros é escrever numa série em senos, ela satisfaz as condições de fronteira e agora nós forçamos ela a satisfazer a equação e o dado inicial. E essa forçar significa obter, né, no final das contas, um valor explícito desses coeficientes. Resta examinar agora que essa série com os coeficientes é de fato uma solução do problema de valor inicial e fronteira. Eu vou dizer o que é uma solução mais para frente, mas antes disso, deixa eu observar que se eu colocar a fonte igual a zero, a solução que a gente obteve coincide com o método de Fourier que nós aplicamos anteriormente. Então, se esse termo de fonte é igual a zero, resta apenas o Cn dado pelos coeficientes Bn, que são do dado inicial, multiplicado pela exponencial, que nós já havíamos obtido no método de Fourier. Então, examinar se é uma solução, se nós examinarmos para essa solução, a gente acaba também examinando que o método de Fourier também produz uma solução. Mas aqui nós vamos examinar também com fontes externas. Então, nós vamos tratar o caso, um único caso por simplicidade, que as fontes independem do tempo. Elas, na verdade, para todos os instantes de tempo, nós vamos ter um fornecimento para cada ponto por uma taxa fixa igual a h. Nesse caso, os HNs, eles não dependem do tempo e nós podemos integrar aquela fórmula. Não há dependência na variável temporal, então esses HNs podem sair da integral, nós temos que integrar a exponencial, a integral da exponencial é ela mesma, dividido pelo fator no expoente, né? E quando nós dividimos pelo fator do expoente, esse coeficiente kappa vai cancelar. A exponencial, nos dois extremos, uma exponencial vai ser com valor positivo multiplicado pela exponencial com valor negativo, vai cancelar. E a outra é quando eu substituir o tempo igual a zero, essa exponencial é igual a 1, então tem um decaimento exponencial também. Então, agora, nessa expressão a gente vê, né, quando o h não depende de t, explicitamente de t, então nós temos que os coeficientes da nossa série em senos para a solução do problema de condução do calor esse termo Bn nós já tínhamos do problema de Fourier usual, e agora temos esses dois termos a mais que envolvem os coeficientes da representação dessa função em séries de Fourier. Um deles está multiplicado pela exponencial, o outro não tem exponencial, e observe que esses termos vêm acompanhados de n ao quadrado, porque quando nós integramos a exponencial, vem dividido. O expoente é proporcional a n quadrado, então aparece dividido por n ao quadrado, tanto aqui quanto aqui. Então, agora, a definição da solução do problema
A definição de uma solução do problema de valor inicial é o seguinte, uma solução dada por uma função definida na faixa semi-infinita, ela é uma solução do problema que nós estamos tratando de condução do calor, se essa função for contínua em todo o seu domínio, que eu estou chamando R barra, inclui as fronteiras, se no interior do domínio, que eu estou chamando R, ela tiver derivadas parciais de primeira ordem no tempo e segunda ordem no espaço, no interior do domínio. E, além disso, satisfazem as três equações. A equação não homogênea do calor, o dado de fronteira, que a gente viu que já satisfaz, é por construção, e o dado inicial. Então, ser uma solução significa que esse objeto que nós estamos considerando, que é uma série trigonométrica, é uma série convergente para todos os instantes do tempo, ela converge para uma função que é contínua, e eu posso diferenciar essa série infinita. Isso significa, eu gostaria de poder tomar as derivadas dentro da série, tanto com respeito a t quanto com respeito a x, e isso então, a verificação, se de fato uma solução, requer nós lembrarmos os conceitos introduzidos nas aulas passadas sobre convergência, em particular convergência pontual e uniforme, a mais importante aqui. Então, nós não somos capazes de obter uma solução no sentido estrito, como está escrito aqui, para qualquer função f e h, mas nós temos que restringir a classe de funções para que essa solução exista. Então, nós vamos restringir tanto a função f, que é o dado inicial, quanto a fonte de calor fornecido, a barra, como sendo uma função definida em todos os pontos da barra de 0 até L, que seja contínua e com derivadas contínuas, com exceção de um número finito de pontos dentro do intervalo. Então, essa condição garante que eu posso derivar essas duas funções, e mais ainda que essas derivadas, porque a derivada é contínua, e os limites laterais, os limites laterais nos pontos de continuidades, a gente pode fazer integral, porque em cada intervalo, por partes, a gente tem uma equação, uma função, a derivada, ela é contínua, é uniformemente contínua, então ela pode ser tratada como uma função que é de quadrado integrável. Então, se vocês lembrarem da aula passada, nós temos essa condição, diz mais a respeito de convergência, né? E também em média quadrática, e vai nos fornecer ingredientes importantes para nós, tendo certeza que a solução converge. Então, nós vamos também, além disso, impor que essas duas funções f e h satisfaçam as condições de fronteira. Então, f em 0 e L é igual a 0, h em 0 e L também são 0. Então, sob essas condições, nós vamos ver que, de fato, ela é uma solução do problema de valor inicial. Então, a série em senos, ela fornece matematicamente um objeto que é a solução, a única solução do problema. Então, observe para isso o seguinte, todos os termos que nós temos da solução, que são os coeficientes, né, que nós obtemos aqui, se nós pegarmos t maior igual a um t0, e esse t0 é estritamente positivo, então, para todos os coeficientes com tempo estritamente positivo, nós vamos ter à nossa disposição esse fator que depende de n na forma exponencial. Então, observe que todos os termos proporcionais à exponencial para um tempo estritamente positivo são majorados por essa expressão. Então, aqui
Alfa zero são os coeficientes multiplicado pelo T0, que é estritamente positivo. E aqui nós estamos colocando a exponencial elevado a n, não a n quadrado, porque n é sempre menor que n quadrado, portanto, a exponencial elevada a menos alfa zero n majora aquela com n quadrado. E o que nós precisamos para aplicar o teste M de Weierstrass é apenas um majorante que é somável. Observe que, como f e h são uniformemente contínuas, elas são limitadas, e essa série geométrica que nós temos, que é um majorante para ela, converge, e pelo teste de Weierstrass, a série 4, para ter positivo, são uniformemente convergentes. Nós observamos também que, se nós pegarmos esse termo exponencial decrescente em n, e multiplicarmos por n elevado a uma potência p qualquer, essa série ainda continua sendo convergente. É uma série geométrica com um fator polinomial, que também converge. Desde que alfa zero seja positivo, sempre converge. Então, aquela representação em série pode ser diferenciada. Se ela mantém o fator exponencial, ela pode ser diferenciada termo a termo, porque a gente sabe que a convergência é uniforme. E, dado que a convergência é uniforme, a gente pode trocar operações limites para dentro da soma infinita. Então, consequentemente, para todos os tempos positivos, maior do que um T0, né, estritamente positivo, nós temos aqui um majorante para a série em valor absoluto. Uma parte do majorante é dado pela série geométrica, outra é majorado por 1 sobre n quadrado, que tinha no denominador. Para a derivada temporal, ela só vai atuar nos termos que tem a exponencial, portanto, ela acaba multiplicando por n ao quadrado, mas essa série, novamente, é uma série convergente, o majorante é dado por uma série convergente. E sabemos que todas essas séries, com exceção, é claro, dessa última ainda que nós temos que examinar. Com exceção dessa última, todos os termos que nós temos são convergentes. E, portanto, nós podemos usar o teste M de Weierstrass para concluir que as séries para t positivo, tanto a função u quanto a derivada temporal é convergente, e para garantir a segunda derivada ainda a gente precisa mostrar a convergência dessa última série, e eu vou mostrar a convergência dessa série apenas olhando a convergência para os coeficientes do dado inicial. Lembre que o dado inicial, as hipóteses para o dado inicial são as mesmas hipóteses para a fonte, e se nós mostrarmos essa propriedade para o dado inicial, que é a convergência, né, dessa série para o dado inicial, então essa convergência vai ficar estabelecida também para a fonte externa e garantindo também a convergência da segunda derivada, da série de Fourier para a segunda derivada. Então, quando t é positivo, essa função u, que é majorada por uma série que é uniforme, convergente, a série de u é uniformemente convergente. E como nós estamos somando funções que são contínuas, e a convergência é uniforme, ela preserva a continuidade. Então, u a gente sabe, para todos os instantes t estritamente positivos, que ela é uma função contínua. Então, resta ainda a gente estabelecer a continuidade em t igual a zero. As hipóteses sobre f permitem que a gente, ao calcular o coeficiente Bn, né, o coeficiente Bn é dado pela fórmula de Fourier. Então, as condições sobre a função f garantem que nós possamos aplicar integração por partes, onde nós integramos a função seno. Então,
Integramos a função seno e derivamos a função f. Então, a integral do seno é o cosseno dividido por nπ. O termo de fronteira é dado por essa expressão. Por hipótese, f nos dois extremos se anula. Então, esse termo não dá contribuição. Essa integral, se nós juntarmos com esse fator aqui, a gente identifica a fórmula do coeficiente de Fourier da função f' em cossenos. Então, é essa a expressão. Então, por integração por partes e pelas hipóteses que nós estamos supondo para a função f, nós temos uma relação entre os coeficientes da função e os coeficientes de Fourier da função f'. Agora, observe que esses coeficientes vêm multiplicados por 1 sobre n. Usando a desigualdade, se tivermos dois números a e b, a diferença ao quadrado é um número positivo. Se nós expandirmos o quadrado e separarmos o termo misto, essa desigualdade é equivalente ao produto do termo misto menor ou igual que a soma dos quadrados desses dois números dividido por 2. Então, portanto, nós podemos usar essa desigualdade aqui naquela relação dos bn's para o termo 1 sobre n multiplicado por an. Então, eu vou considerar o A como sendo 1 sobre n e o B como sendo a n. Nessa expressão. Então, vai dar a soma do quadrado desses dois números. Então, consequentemente, eu quero mostrar que os coeficientes em valor absoluto, eles podem ser majorados por uma série convergente. Então, se eu usar os bn's dessa forma, em valor absoluto, eu tenho uma soma de duas séries, essa daqui claramente é convergente. E a outra é convergente devido ao fato de que a função f', por hipótese, é de quadrado somável. E se nós usarmos a identidade de Parseval, isso significa que nós vamos trocar aquela soma do quadrado dos ANs pela integral da derivada, que é finita. E portanto, essa soma é finita. Sendo finita, novamente, a série de Fourier sendo uma soma de funções contínuas, esse é o teste de Weierstrass, que garante que a série é uniformemente convergente, ela tem que convergir para uma função contínua. Então, isso quer dizer que essa função que nós estamos olhando e representando uma série de Fourier, sob as hipóteses sobre o dado inicial e a fonte, né, é uniformemente contínua. Então, essa mesma estimativa vale para essa parte, né? Então, aqui H tem as mesmas condições, e isso mostra que essa soma aqui é majorada por H ao quadrado, né? A soma de H ao quadrado, isso é finito pelas hipóteses, e daí garante, né, que a solução em série ela vai gerar uma função que é uniformemente convergente, portanto, ela é uma função contínua, ela pode ser diferenciável termo a termo, as derivadas são funções contínuas, ela satisfaz a equação por construção, né? Então, de fato, ela é uma solução do problema. Então, vamos, para finalizar, vamos considerar um caso concreto onde a função f é dada pela seguinte função. Aqui eu tenho o valor 1 e 2, aqui eu tenho um intervalo de 0 a π, o ponto médio π sobre 2 e o ponto π. Essa função ela é constante igual a 2 até π sobre 2 e depois ela é linear em 2
Em 2 ela é conhecida com 2, em π ela é conhecida com 1. E essa função é uma que nós já consideramos uma vez, ela é π sobre 2, π a meio, aqui é 1. Então, ela é linear, com inclinação 1 sobre π, e linear com inclinação menos 1 sobre π no segundo intervalo. Então, vamos considerar que a temperatura inicial da barra é dada por essa função, f, e que H é uma fonte que fornece calor independente do tempo. Nós vamos assumir que as extremidades sejam mantidas a temperatura 2 graus e 1 grau centígrado. Então, nossos dados de fronteira são também não homogêneos. E finalmente, vamos considerar, então, um problema de valor inicial associado a uma equação não homogênea, um dado inicial e tudo não homogêneo, né? Inclusive os dados de fronteira. Para utilizar o método de Fourier, nós temos que considerar o problema de valor inicial para U modificado, subtraindo uma nova função para que essa nova função, que eu vou chamar W, que é U menos V, satisfaça as condições de fronteira a 0 graus centígrados. Então, para isso, nós introduzimos uma função que eu chamo V, definida também de 0 a π, que interpola o valor 2 e 1 linearmente. Então, essa é a V. Nós observamos que a equação para V, quando nós substituímos essa função linear, a equação do calor fica inalterada. Porque ela só depende de x, a derivada com respeito a t é 0, e porque ela é linear em x, a segunda derivada é 0 também. Mas o dado inicial fica alterado. Então, o dado inicial para W é o dado inicial para U menos a função V, e eu fiz, para simplificar o problema, eu fiz tal que essa diferença dê exatamente a função H. Então, o dado inicial coincide com a fonte que fornece calor. Então, a solução do problema de valor inicial original é dado por essa função V, mais a W, que nós vamos empregar o método de variação dos parâmetros. Então, pelo método da variação dos parâmetros, a gente escreve a solução como uma série. A série aqui tem um período correspondente, né? Veja, essa série aqui é periódica de período 2π. 2π. Então, cada termo dessa série é 2π, satisfaz a fronteira, veja, satisfaz temperaturas nulas, né? Por isso que nós tivemos que subtrair, né, para transformar ela nula. E aqui, no caso, essa é a fórmula dos coeficientes que nós obtivemos resolvendo a equação que satisfaz os coeficientes. Aqui eu chamo a atenção que tem apenas um coeficiente envolvido, porque os coeficientes do dado inicial e da fonte são os mesmos para esse problema. Então, o cálculo dos coeficientes pode ser feito. Nós já havíamos calculado a série em cossenos. Aqui é uma série em senos, tem que fazer da mesma forma. Eu tenho que integrar primeiro no intervalo de 0 a π sobre 2, eu integro por partes. Integral por partes vai dar o termo 0 dá 0, só vai contribuir o termo superior. Depois tem que integrar o cosseno, que vai contribuir só o termo superior. E, bom, e tem dois termos, a mesma coisa a segunda parte, por integração por partes. Aí observo que são os mesmos termos que aparecem nas duas integrais. O termo de cosseno tem sinal trocado, ele vai cancelar só o termo de seno, que vai
vai acrescentar. E, bom, quando eu somo as duas contribuições, os coeficientes de Fourier, então, são dados por essa expressão, substituo no coeficiente e escrevo a série da solução agora do problema de valor inicial com fontes externas. Então, nós vemos aqui nesse gráfico que, inicialmente, a linha laranja é o dado inicial. Aqui a gente olha levemente em azul o fato de que nós estamos usando aproximação no computador, onde trunca num valor, sei lá, 50 termos, por exemplo, é uma mudança bem pequena. Quando eu olho num tempo superior, o que está em jogo é a difusão do calor, então essa temperatura aqui, que é menor do que essa daqui, ela deve fluir para o lado de cá, ela causa um arredondamento. Esse calor que está acima dessa linha é devido ao fato de que nós estamos fornecendo calor na barra, ela vai acrescentar um pouquinho de calor, mas vai estabilizar. Quando chegar em 10, ela estabiliza praticamente. Esse é o perfil que a gente pode se dizer que é atingido pela temperatura de equilíbrio na barra. Ok, pessoal, nós vamos parar nesse ponto. Muito obrigado.